Olá, muito boa tarde. Criar mais proximidades aos textos da Bíblia e compreender as mensagens que dirigem a quem nos lê neste tempo. Essa é a proposta que lhe fazemos ao longo dos próximos minutos, em que analisaremos as leituras bíblicas que fazem parte das Eucaristias deste domingo. São para isso convidados deste programa da Igreja Católica a irmã Luísa Almenda, professora da Sagrada Escritura, e Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. E porque se trata, de facto, de analisar os textos da Bíblia, vamos de imediato para essa análise, irmã Luísa Almendra, começando pelo Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. No capítulo 21 de São Mateus, que parábola nos apresenta e que mensagem quer transmitir essa parábola? Nós temos aqui uma situação que decorre, aparece, é frequente nas narrativas de Evangelho, que é este diálogo que Jesus estabelece com as pessoas do seu tempo. Não é? Jesus não é alguém que debita o seu conhecimento sem mais, mas faz perguntas e questiona as pessoas do seu tempo. E o texto deste domingo e também do próximo, de vários domingos, encontramos com esta interrogação. De facto, diz-nos que Jesus está no templo, está reunido, juntaram-se-lhe a ele príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, portanto, figuras importantes do templo e da própria sociedade judaica. Portanto, este diálogo que Jesus estabelece desde as pessoas mais simples até às pessoas mais importantes da sua sociedade e começa, exatamente o texto começa por esta questão. Que vos parece? Portanto, é a pergunta central no texto que se escuta? Não é bem a pergunta central, porque há uma pergunta mais central do que esta, mas esta que exemplifica este querer de Jesus de estabelecer diálogo, não apenas de impor a sua opinião ou impor uma doutrina, mas de estabelecer o diálogo e de levar as pessoas do seu tempo a refletir. Que vos parece? Então esta parábola surge assim neste contexto de diálogo, que é um diálogo que já está no capítulo 21 e, portanto, já estamos a aproximar-nos muito das narrativas da paixão, portanto já há alguma tensão, portanto não é um diálogo que se situa no decorrer da narrativa de Evangelho, que se situa ainda naqueles primeiros tempos em que se procura saber quem é Jesus, o que ele diz, o que ele faz. Não, eles já sabem um pouco o que é que este Jesus disse, o que é que este Jesus andou a fazer e, portanto, estamos agora aqui num momento em que já a tensão se avolumou e este diálogo situa-se aí um pouco neste ambiente de muita proximidade já da paixão. Então Jesus diz que vos parece e conta-lhes então uma parábola de um pai, um homem que no princípio aparece só com a figura do homem, mais tarde ele diz mesmo que é o pai, que tem 2 filhos e diz ao primeiro para ir trabalhar para a vinha e ele diz-lhe que não, mas depois reconsidera e vai. E há um segundo filho que, ao convite deste pai, diz que sim, mas depois não vai. E a pergunta realmente central, como o Paulo diz, é esta, não é? Qual dos dois fez a vontade do pai? Foi o que disse que não, mas foi, acabou por ir, ou o que disse que sim, mas depois não foi. E a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é muito surpreendente e traz-nos aqui uma situação que muitas vezes eu penso que nós temos dificuldade em compreender porque ela é muito acutilante e muito incomodativa, digamos assim. Porque Jesus diz, eles responderam ao primeiro, sem dúvida, quem fez a vontade do Pai, porque aquilo que está em questão é quem faz a vontade do Pai, quem faz esta vontade de Deus, não é? Eles disseram ao primeiro, disse que não, mas depois reconsiderou e foi. E ele diz, vai buscar para colocar na figura destes primeiros, não estes chefes, estes príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, que são as figuras mais religiosas, mais observantes daquele tempo e daquela sociedade judaica, mas vai colocar na figura deste primeiro filho, deste que faz a vontade do Pai, os publicanos e as mulheres de má vida. Portanto, dois grupos sociais, os talvez mais baixos, não é? Em termos de pecado, de fragilidade. Portanto, os publicanos, aqueles que eram conhecidos por roubar, no meio dos impostos roubavam muito, e as mulheres de má vida, né? As prostitutas. E diz-lhes, em verdade vos digo. E esta é uma expressão do texto que tem muita força. Portanto, Jesus não está a dizer que talvez
talvez os publicanos e as prostitutas ou as mulheres de má vida irão preceder estes chefes, estes príncipes, sacerdotes e anciãos. Não é talvez, em verdade vos digo, tem muita força, é uma certeza, tem toda a força da certeza de Jesus. Ela é uma expressão que aparece, decorre muito nos Evangelhos, mas tem muita força para assegurar uma certeza de Jesus, de que não por aquilo que eles exercem, não é pela sua prática de ladrões, não é pela sua prática de má vida destas mulheres, mas porque ele justifica. Porque eles, os publicanos e as mulheres de má vida, acreditaram. Portanto, são aqueles que estavam no não viviam numa realidade fragilizada, mas depois reconsideraram. João veio, ensinamos o caminho de justiça e não acreditaste, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. Então, aqui a vontade do Pai vem muito associada ao acreditar ou não neste caminho de justiça. Frei José Nunes, a sua análise a este texto? Sim, talvez mais, depois da explicação mais exegética da irmã, talvez ver um pouco os vários níveis de aplicação disto também na prática, na nossa vida, uma certa transferência do texto para a vida. Eu creio que há aqui vários níveis de aplicação ou de interpretação do texto. Um deles é este, que evidentemente está aqui. Jesus compara os sumos sacerdotes e anciãos do povo com os publicanos e mulheres de má vida e diz que estes últimos irão primeiro para o reino dos céus, não é? Um segundo nível, alargando um pouco a interpretação, seria talvez aplicar isto à questão de Israel e dos pagãos. Portanto, Deus foi fazendo uma revelação ao povo de Israel, o povo de Israel acabou por não aceitar, e foram aqueles que eram de fora, que aparentemente estavam fora da amizade, da aliança com Deus, foram esses que mais facilmente aceitaram, portanto, os pagãos. Depois acho que isto também pode ter um certo nível de interpretação a nível das comunidades primitivas. Isto é, nas comunidades primitivas da Igreja, há 2000 anos, se calhar havia cristãos muito bem comportados, que pensavam que já tinham a salvação no bolso, não é? E depois havia uns que pareciam mais mal comportados e que se calhar são esses que na prática têm comportamentos mais evangélicos, mais corretos, mais na linha de Jesus. E finalmente hoje, quer dizer, eu penso que nós hoje também temos que perceber, temos que estar muito conscientes de que há pessoas que aparentemente dizem não a Deus, que aparentemente estão fora da Igreja e deste mundo dos valores evangélicos, e se calhar são eles que são as mulheres de má vida e os publicanos do texto do Evangelho, são eles que estão mais perto do reino do que propriamente nós. Nós, eu já ia dizer muito, do que eu. Do que quem está aparentemente muito próximo enfim, da vida eclesial, da comunidade cristã. E, portanto, há aqui um apelo a uma abertura muito grande, por parte dos cristãos, pela nossa parte, de respeito para com aqueles que aparentemente não são do nosso grupo, não é? Respeito, mas mais do que respeito. Quer dizer, aprendizagem com aquilo que realmente é honesto, bom, em todas essas pessoas. Não é? A partir deste texto e também da dinâmica de pergunta-resposta, do sim e não, em que é que consiste o dizer sim a Deus? O dizer sim a Deus, olha, significa tanta coisa, mas significa talvez, pelo menos estas coisas, aceitar o plano que Deus tem para cada um. Quer dizer, Deus quer que a gente viva de uma certa maneira, propõe-nos isso, claro que para a nossa felicidade. E, portanto, dizer-lhe sim é viver segundo o projeto que Ele tem para cada um de nós, segundo os valores evangélicos. Dizer que sim a Deus também é dizer que sim aos irmãos. Porque quem ama Deus ama o próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso, diz São João. E, portanto, dizer sim a Deus é também dizer-lhe sim nos irmãos, nas pessoas. E, portanto, pôr-se ao serviço, fazer o bem aos outros. Irmão Luís Almeida, acredito que este texto, a sua compreensão
deve ser também incluída no contexto do tempo, sim, onde sim. a observância da lei era muito valorizada, não é? Sim, eu acho que há aqui uma associação que é muito curiosa, que é esta vontade do pai, não é? E nós sabemos que a figura do pai na sociedade judaica tinha muita importância, e este fazer a vontade do pai, que depois é transferida também para Deus, fazer a vontade de Deus, não é? Era entrar nesta comunhão, neste projeto comum, e pôr em causa a vontade do pai numa sociedade judaica era grave, não é? Portanto, Jesus retoma aqui aspectos que são muito importantes também da sua sociedade. Mas aqui há uma associação entre nesta pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai, e depois, nas palavras de Jesus, ao falar que João veio até vós, ensinando-nos o caminho de justiça. Portanto, há aqui um paralelismo que Jesus estabelece entre fazer a vontade do Pai e um caminho da justiça. E ligado também ao acreditar, não é? Ao mudar a vida para entrar neste caminho de justiça. E não entendemos muito bem, então, o que é esta vontade de Deus e o que é este caminho de justiça. E no conjunto da parábola, e na oposição destes grupos, ou no conjunto da maneira como Jesus coloca estes grupos, que é o grupo dos príncipes, dos sacerdotes, os anciãos, os muito religiosos do seu tempo, e depois esta franja da sociedade mais fragilizada, como as prostitutas e os cobradores de impostos, enfim, ladrões de dinheiro e por aí fora, estes são chamados, são ditos que eles acreditaram, mudaram a vida, entraram neste caminho de justiça. Então, é muito curioso que os chefes e os príncipes sacerdotes não conseguiram ainda compreender que esta surpresa que a figura de Jesus, que o anúncio de Jesus pode criar, que é aqueles que estão mais fragilizados poderão converter-se, poderão mudar. E havia no tempo de Jesus estes grupos muito religiosos que não acreditavam na conversão dos mais pecadores. E a salvação, Jesus mostra que perante a salvação todos são iguais. Os mais religiosos e os mais pecadores. Portanto, todos estão em pé de igualdade. E a grande surpresa é que Jesus é capaz de ver isto, e aqueles grupos não eram capazes de ver isto. E, sobretudo, para Jesus ninguém está excluído da salvação, nem o maior pecador. E eu acho que isto é uma mensagem muito bonita deste texto do Evangelho. Ninguém está excluído da salvação, nem o maior pecador. E ele não diz que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos que não entram no reino dos céus. Podem não entrar primeiro como eles julgam, porque eles julgam que estão em primeiro lugar. Que desafio constitui esta mensagem para os dias de hoje também, Frei José Nunes? Pois, eu acho que também há aqui uma ideia muito simples, que nós se calhar já passámos por cima dela porque é tão imediata, e que é importante sempre lembrar, que é, isto, ser cristão não é uma questão só de palavras, é uma questão é uma prática. Há alguém que, sim, com a boca diz que sim, faz a vontade de Deus, mas depois não faz. E alguém que disse que não, aparentemente, palavras más, mas depois fez. Ora, isto tem muito a ver com tudo aquilo que ao longo, aliás, do Antigo Testamento também se diz muito: este povo honra-me com os lábios, mas não com o coração, não com as suas obras. O cristianismo é uma religião que leva à prática, quer dizer, e, portanto, isto não é uma questão de palavras ou de boas intenções. De boas intenções está o inferno cheio, não é? E temos de passar a análise aos outros textos, o nosso tempo avança. A primeira leitura que se escuta neste domingo, do profeta Ezequiel, capítulo 18, quem de facto age com justiça, Deus ou o povo? Faz uma ligação, agora mais brevemente. Esta meia leitura faz uma ligação muito bonita com o Evangelho, que no fundo em que Jesus, como acabava de dizer, mostra esta capacidade de estar atento à conversão de todos, à inclusão de todos no seu projeto. Portanto, não é só para os mais religiosos, é também para os pecadores. A salvação está aberta a todos. E isto revela uma maneira de Deus agir muito nova. Não é? Ora, isso já é evocado também pelo profeta Ezequiel, que começa por dizer: vós dizeis, não é? Aqui o povo todo pensava, não é? A maneira do proceder do Senhor não é justa.
Isto é, havia uma concepção em Israel de que muitas vezes o mal que uns cometia revertia também em mal para as gerações seguintes e, portanto, as gerações seguintes achavam que não tinham feito nada de mal, como é neste caso do exílio. Muitas das gerações que sofreram o exílio acharam que elas não foram elas que foram as causadoras dessa situação de sofrimento para o povo, mas foram outros e, portanto, havia uma espécie de responsabilidade coletiva, assim como também acontecia o mesmo em relação ao bem. Aqueles que faziam o bem isto tudo era muito visto de uma maneira muito coletiva. Ora, e vem aqui muito expresso neste vós dizeis, não é? E depois o profeta Ezequiel diz, em nome de Deus, não é? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Então, há aqui uma espécie de diálogo entre a maneira de proceder de Deus e a maneira de proceder dos judeus, daqueles que acreditam em Deus. Quem é justo, então, é esta maneira de proceder. E então o profeta encontra uma via de saída que é a responsabilidade pessoal. Vocês têm que mudar essa concepção de que a culpa é dos outros, não é? E nós apenas somos, decorre, não é? A minha situação difícil decorre daquilo que foi a ação dos outros, mas do meu compromisso pessoal. E diz, não será antes, diz mesmo, quando o justo, agora já vai falar no singular, quando o justo se afastar da justiça, quando o pecador se afastar do mal, então agora ele vai atrair para o povo de Israel para a responsabilidade pessoal. Este é o grande contributo de Ezequiel. Portanto, fazer com que o povo saia desta mentalidade coletiva para uma responsabilidade pessoal. É também o desafio nos dias de hoje, Frei José Nunes? Sim, claro que isto tem muita atualidade. E há sempre esta tensão entre a culpabilização da comunidade e não do eu? A nível de... Bem, há vários níveis. Por exemplo, há culturas que ainda vivem neste regime tribal. E, portanto, pensam, e os cristãos que lá vivam também são muito tentados nesse aspecto, pensam que o mal que uns fizeram, o pecado, entre aspas, que uns fizeram, vai ter repercussões nos outros. E os outros é que vão pagar pelo pecado dos primeiros. Portanto, há ainda culturas onde se vive muito esta mentalidade. Mas não só, quer dizer, nós mesmos somos muitas vezes tentados, na nossa mentalidade, já muito mais secularizada e tudo isso, somos tentados também a pensar dessa maneira. Quer dizer que o mal que fazemos pode atingir, ser a causa do castigo de Deus para outros, ou vice-versa. O mal de outros pode ser a causa das nossas desgraças e daí começarmos também a culpabilizar outros e a apontar o dedo a quem não tem culpa nenhuma. Ora, o que realmente a leitura nos diz, é como a irmã dizia, é muito importante, quer dizer, Deus olha para cada um segundo o que cada um faz. Segundo cada um, haja ou não, segundo a sua consciência, quer dizer, não é por causa do que outros fizeram, não. Deus olha para cada um segundo o que cada um realiza a partir da sua consciência. E isto, aliás, este princípio, aliás, é uma coisa que foi muito sublinhado na doutrina da Igreja, nestes 2000 anos de cristianismo, mas muito em particular no Concílio Vaticano II. A Constituição Gaudium et Spes, na primeira parte, fala sobre a consciência pessoal, não é? Sobre esse lugar, esse santuário que é a consciência de cada um e onde Deus habita, onde Deus está presente para ajudar cada um a pensar retamente, a ter uma consciência bem formada e depois agir em consequência, não é? Já há poucos minutos no resto da irmã neste programa pedia-lhe uma apresentação breve da segunda leitura que se escuta a carta aos Filipenses no capítulo 2. Nós podemos pensar que tudo isto de ter uma mentalidade inclusiva como a de Jesus, onde a salvação é para todos, para os muito religiosos, mas também para os mais frágeis. O importante é acreditar neste caminho e empenhar-se num caminho de justiça, mudar, estar aberta à mudança, que esta responsabilidade pessoal que nos envolvemos, podemos pensar que tudo isto somos nós próprios que temos que encontrar a todo o custo uma solução para isto. E a segunda leitura vem nos dizer qual é o caminho para
conseguirmos chegar a ter este coração inclusivo e também esta responsabilidade pessoal. É ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É o centro da leitura. Ele fala, tende entre vós os mesmos sentimentos de caridade, uma só alma, mas ele depois faz a síntese, Paulo faz a síntese para os filipenses. No fundo, é ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Para os cristãos, é ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. José Nunes. Pois. E depois, na segunda parte da leitura, explicita um pouco quais foram esses sentimentos de Jesus. Foi o serviço. Ele que era igual a Deus, não se valeu da sua igualdade com Deus, veio ter connosco, mas nem sequer ficou ao nosso nível. Ainda se pôs mais abaixo do que nós, homens e mulheres na Terra, e foi nosso escravo. Portanto, quais são os sentimentos de Jesus? A vida de bondade ao serviço dos outros. Se nós vivermos assim e conseguirmos ser felizes com isso, temos o céu. O que vai criar realmente o laço com o Evangelho, onde nós encontramos os fariseus que achavam que estavam acima, não é? Somos os que estamos acima. Jesus é aquele que se abaixou, não é? Que se pôs ao nível dos mais fracos, dos mais fragilizados, desceu até esses. E o Salmo faz esse pedido muito bonito, que é: ensinai-nos, Senhor, então os teus caminhos, não é? Ensinai-nos a ter estes sentimentos. É esse grande pedido, esse grande grito de Israel, que quer aprender a viver assim, a ter estes sentimentos de Jesus e a empenhar-se nestes caminhos de Deus e de justiça. Pensando nesta atitude que é sugerida na segunda leitura, Frei José Nunes, de despojamento, não é? Pois. É uma gnose. Palavra... falar em grego. É uma atitude que despojar-se. O que é que sugere esta atitude nos tempos que vivemos, até de crise económica ou financeira? Pois. É pensar nos outros e não só em si. Quer dizer, é despojar-se um pouco de todos os seus interesses mais egoístas, mais primários, de todas as suas preocupações, e pensar também nas necessidades dos outros. E então, pôr os outros como que em primeiro lugar. Ora, isso foi o que Jesus fez, não é? E encontrou sentido para a vida nisso. E propõe-nos que a gente encontre também sentido e felicidade nisso. Ora, isto é evidente, quer dizer, no mundo em que a gente está, que anda um bocado à deriva, é mesmo assim. Porque isto aí já ninguém se entende, quer dizer... Porque cultivou-se a atitude contrária. Pois, exatamente, quer dizer, porque cada um a pensar mais, deixa-me arranjar aquilo que eu nem sequer posso, mas quero, não pensar no bem dos outros, não pensar na responsabilidade social, cada um a tentar só tirar mais dinheiro para si, ganâncias, e claro, e depois aí dá convulsões sociais, quer dizer, ter o serviço como prioridade na vida da sociedade, levaria à justiça e muito mais paz. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens e os desafios propostos pelas leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.